Estudar por questões é a forma mais eficiente de estudar para concurso público ou vestibular, porque você aprende mais e em menos tempo. Mas o que é estudar? De fato, estudar é aplicar as capacidades intelectuais, a aquisição de novas noções ou a pesquisa científica, é frequentar um curso, é ser estudante, ou seja, é decorar, memorizar, refletir e analisar sobre alguma espécie de conteúdo. E o estudo por questões, ele é um dos estudos mais ativos que existe, só que para você entender como estudar por questões, primeiro você precisa dissecar isso e ver se você está só apenas resolvendo questões ou estudando por questões em si, e a gente vai descobrir sobre isso aqui neste vídeo. Antes de começar a aprofundar no assunto do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, deixe o comentário, é muito importante para esse conteúdo continuar chegando a mais concursistas. Nesse vídeo a gente vai abordar alguns temas muito importantes. Primeiro, a diferença entre estudar por questões e resolver questões, as plataformas de questões existentes no mercado, eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, e também no final do vídeo eu vou te dar 10 dicas eficientes de você aumentar o seu nível de acertos, aumentar o número de acertos de questões. Como estudar por questões? A primeira coisa, detalhe que você precisa compreender. Qual é a forma que você resolve questões? Você tem uma plataforma de questões ou você ainda resolve questões de uma forma mais orgânica, imprimindo questões impressas e resolvendo, como por exemplo pegando provas anteriores ou simulados? É uma forma de resolver questões? É claro que com as plataformas de questões, esse tipo de estudo se tornou um pouco, digamos assim, um pouco mais acessível, um pouco mais fácil de ser manuseado. Porque antes vendiam ali os manuais de questões, essas bancas de revistas, manuais ali com 1.000, 1.500 questões. Hoje, numa plataforma de questões, você tem acesso a 300 mil, 400 mil, 2 milhões de questões. Tem várias plataformas no mercado, dentre elas eu destaco aqui algumas, como o Projeto Caveira, QConcursos, TecConcursos, né? O Gran Cursos Online, que é um cursinho que tem o Gran Questões, que é a plataforma de questões própria do cursinho. E aqui eu vou demonstrar para vocês em vídeo alguma dessas plataformas e como funciona aí o estudo por questões, digamos assim, o filtro dessas questões dentro destas plataformas. Vou mostrar para vocês 3 plataformas de questões. Estou aqui no Google, mas eu já abri aqui as plataformas de questões, beleza? Eu tenho aqui o Projeto Caveira, que tem questões só da área policial. Você vai aqui no Projeto Caveira, em questões, você vai filtrar aqui a banca. Eu vou colocar aqui a banca FGV. Banca FGV, né? Eu vou escolher uma disciplina, Direito Administrativo. Vamos botar aqui, Direito Administrativo. E aí você vai filtrar aqui, filtrou. 194 questões de direito administrativo. Aqui no Projeto Caveira, ó, você respondeu a questão aqui, ó, ponto, marquei letra B, respondi. Errou. Aqui está dizendo que a alternativa correta é a letra D, certo? Eu tinha marcado a letra B. Aqui embaixo vai ter o comentário do professor e o comentário do aluno, bizu, certo? Tem outras plataformas de questões do mercado, Natanael? Tem. Vamos aqui, ó, QConcurso. Isso aqui é a plataforma do QConcurso. No QConcurso, você tem 10 questões de graça todo dia para você resolver, beleza? A mesma sistemática lá do Caveira. Você vai pegar aqui a questão, vai olhar aqui, vai filtrar, ó, olha que tem um filtro, ó, disciplina. Vou botar aqui Direito Penal. Direito Penal. Correto? Só demonstrando a plataforma para você. Direito Penal. Aí eu vou escolher aqui uma banca. Eu estou fazendo um filtro bem simples, pessoal. Só mesmo para mostrar aqui para vocês. FGV, filtrei, né? Aí vai aparecer aqui, ó. Tem 1.476 questões de direito penal da banca FGV. Aqui está diverso, não está filtrado pela área policial. Aí um processo criminal, tal. Tá aqui a questão. Vou aqui responder aqui, marquei letra C. Errei, a resposta certa era a letra E. Aqui embaixo vai ter o gabarito, ó. Esse aqui não tem um gabarito comentário. Provavelmente está bloqueado só para quem é aluno, mas a assinatura grátis, pelo menos você consegue responder questões. Mas aqui tem comentários de aluno, ó. Tem comentários, tem bizu, tem um comentário aqui bem completo, certo? TecConcurso também é outra plataforma de questões.
Gran Questões, é a plataforma de questões do Gran Cursos Online. Observando esses detalhes, vocês percebem que tem várias plataformas, mas a dinâmica é a mesma. Filtrar a banca, observar questões e depois de resolver a questão é você fazer o que a gente chama de realmente estudar por questão. Estudar por questão, pessoal, é diferente de resolver uma bateria de questões. Quando você resolve questões, a sua finalidade é um maior número de resolução de questões. Ou seja, você pega uma bateria num dia, o seu objetivo é resolver 100 questões, 150 questões, 200 questões. Então, você tem um objetivo de resolver o máximo de questões possíveis, principalmente com a finalidade de conhecer a banca, né? Seja de concurso público ou de vestibular. Agora, estudar por questões, né, de fato, é você resolver a questão, analisar os itens da questão e principalmente ler o comentário, seja de professor ou do aluno. O problema no estudo de questões é que tem pessoas que têm um certo receio de fazer questões e ver que não está indo bem e acabar se frustrando logo no início dos estudos. Então, muitos professores recomendam que no início do seu estudo você inicie pela teoria e videoaula, né? Pela aula em si, né? Seja por PDF, por livros, mas que você inicie um pouco da teoria para ir para as questões. O estudo reverso, né, que é conhecido aí, que é o estudo direto nas questões, faz o sentido inverso. Você começa estudando por questões, analisando as questões e depois vai para a teoria. Eu costumo fazer o seguinte, depois que você constrói uma base teórica, vá para as questões. E essa base teórica, não importa quanto tempo você vem estudando, a resolução de questões tem que estar dentro da sua rotina de estudos, mas principalmente a análise dessas questões. Muitas pessoas não conseguem ter uma consistência em resolver questões diariamente ou ter consistência em fazer simulados e provas anteriores. Tem muita gente que vai para um concurso sem ter resolvido nenhum simulado ou nenhuma prova, que consequentemente é resolver questões. Querendo ou não, o simulado está ali para medir o seu conhecimento na prática. As questões é uma medida de conhecimento na prática. E ela só vai ser um estudo que você vai aprender mais em menos tempo se você pegar aquela análise daquelas questões e colocar em prática. Como, Nathanael? Topificando. Presta atenção nesse outro detalhe. O que eu faço, pessoal? Eu venho aqui, né? Hoje, por exemplo, no meu cronograma de estudo está ali uma hora e meia de estudo de teoria de português e eu vou botar ali para resolver 20 questões de português da banca FGV, por exemplo. Eu venho aqui, disciplina, português, correto? Língua portuguesa. Aí vem aqui, qual é a banca? FGV, filtrei. O assunto que eu estava estudando era o quê? Era tipologia textual, tipos de discurso, gênero textual. Então eu vou aqui, ó, interpretação de texto, função da linguagem, gênero textual, tipologia textual, tipos de discurso, né? Aí qual o ano que eu quero pegar? Eu quero pegar as mais recentes, vou filtrar aqui, ó, vou botar de 2020 para cá, dos últimos 5 anos aí. Beleza? Grau de dificuldade, não vou marcar nenhum, porque aí vai abarcar todos os graus de dificuldade. Beleza? Então, ponto. Aí, filtrei. Apareceu 69 questões para mim só desse assunto que eu selecionei. Então, aqui já tem uma boa base de questões para este assunto. Vê que tem questão aqui que eu já respondi anteriormente, eu errei anteriormente. Tem um filtro aqui também que você pode colocar questões só não resolvidas, aqui em cima, ó. Não resolvidas, beleza? Aí ele vai filtrar novamente, ó. 68 não resolvidas. Aí aqui tá aqui a questão. Aí eu leio a questão, entendi, marquei essa aqui, respondi. Errei. A resposta certa era a letra D. O que acontece aqui, pessoal? Se eu errei a questão, eu tenho que entender por que eu errei a questão. Então, eu errei essa questão, vou ver os comentários. Aí, não tem comentário de aluno, mas tem comentário do professor. Todas as questões do Projeto Caveira tem comentário do professor. E aqui está explicando tanto do enunciado a cada alternativa. Por que aquela alternativa está errada? Isso aqui é excelente. Nathanael, eu preciso ficar anotando isso aqui? Não, pessoal, eu não. Eu costumo responder aqui, né, ler isso aqui, e se realmente tem algum tópico ali, alguma observação que é bastante relevante, aí eu anoto. E o meu caderno de anotações vai servir como meu caderno de revisão. Aqui no Caveira eu faço dessa forma, mas tem um outro detalhe que eu preciso explicar para vocês.
Veja, pessoal, é uma coisa ligada à outra. Não adianta você ficar só resolvendo questões sem analisar. E outro detalhe, você não precisa escrever tudo dos comentários das questões. Você vai escrever aquilo que é relevante, que você julgou como algo que você poderia esquecer e algo muito importante para levar para a sua prova. Revisão é algo que muitas pessoas deixam de lado. E é fundamental na sua preparação. Está intimamente ligado à resolução de questões e o estudo por questões. O estudo por questões, pessoal, ele só vai reduzir o seu tempo de estudo se você agregar resolução de questões, análise das questões resolvidas, tópico por tópico, fazendo um raio-x do número de questões que você errou para cada conteúdo e revisar esse conteúdo para a sua próxima bateria de resolução de questões. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que fazem vários resumos em PDF ou escrito, mas demoram muito tempo para reler esses resumos, para fazer uma releitura, ou seja, para fazer a revisão. Tem pessoas que estudam 3 meses, 4 meses seguidas, assistindo vídeo aula, lendo PDF, resolvendo questões, mas não corrige as questões, não corrige os simulados e não faz uma revisão. Como você vai estudar 4 meses, 5 meses e vai fazer uma revisão? Precisa ter gatilhos para você rememorar aquele conteúdo que já está armazenado. Então, para você rememorar, para você revisitar esses conteúdos, é por meio da revisão. Nathanael, é possível revisar, né, por questões? Cara, assim, você vai ver questões que você já viu anteriormente, sim, é uma revisão. Agora, quando você está estudando e fazendo questões inéditas, né? Por exemplo, você filtrou ali as questões dos últimos anos, mas naquele ano que você está filtrando, são questões inéditas que você nunca viu ou de uma banca que você nunca estudou. Isso aí não vai servir como revisão, porque você está aprendendo um conteúdo novo. E revisão é rever um conteúdo anteriormente estudado. Ou seja, resolução de questões é uma coisa, estudar por questões é outra e revisão também é outra. É as 3 ferramentas juntas, interligadas, que vão fazer você aprender mais em menos tempo e efetivamente ter mais produtividade. Eu vou deixar aqui para vocês 10 dicas de como aumentar esse percentil aí de acertos, como aumentar o número de acertos. Primeira dica, que é a básica, é identificar exatamente o seu percentual de acertos em cada tópico, de cada disciplina. Direito administrativo, tem vários tópicos. Aí você estudou ali atos administrativos ou a parte conceitual. Fez 10 questões, né? 5 questões de ato administrativo, 5 de parte conceitual. Eu acertei só 2 questões de parte conceitual. Pô, eu errei 3 questões. Por que eu errei essas 3 questões? Vou corrigir, vou revisitar. Isso vai lhe ajudar. A próxima vez que você for resolver novamente essas questões, possivelmente você não vai errar. Você aprende muito mais com a questão que você erra do que com a questão que você acerta. Quando você erra uma questão e você corrige aquela questão, nunca mais você comete aquele erro, porque vai ficar armazenado e você vai entender o processo que te levou a errar aquela questão. Segunda dica, reforce o estudo de teoria. Não é só ficar respondendo questões, não é só ficar fazendo o estudo reverso o tempo todo. Você vai pegar ali, resolver questões, mas tem um assunto que não está entrando. Eu já resolvi 200, 300, 400 questões desse tópico que não está entrando nesse conteúdo. O que é o defeito aí? Teoria. Você precisa pegar um material teórico. Pode ser videoaula? Pode. Pode ser um livro? Pode. Pode ser PDF? Pode. Mas você precisa voltar para o material teórico. Significa que você realmente não aprendeu ou não entendeu aquele conceito daquele conteúdo. Então você precisa voltar para a teoria, né, desse conteúdo específico que você não conseguiu entender de forma alguma. Terceira dica, complete o seu material de revisão com informações das questões. Você não precisa fazer um material de revisão gigantesco. Você precisa de um material de revisão detalhado. Eu, por exemplo, pessoal, para mim não funciona fazer flashcards no Anki, não funciona estudar por mapa mental. Funciona eu escrever, né, as anotações, as correções das questões e reler aquilo ali. Sempre está relendo com frequência, né? A cada 7 dias, a cada 10 dias, reler aquilo ali, para sempre estar fresco ali na minha memória. Beleza? Quarta dica, tenha um caderno de erro. Caderno de erro é o seguinte, você fez uma bateria de questões e corrigiu aquelas questões, principalmente as questões que você errou.
Você errou essa questão, você tem que saber por que você errou aquela questão. Se é por falta de um estudo aprofundado da teoria ou se é por falta de desconhecimento total do conteúdo. Se você errou uma questão por desconhecimento total de um conteúdo, significa que você realmente tem que estudar aquele conteúdo do zero e aprendê-lo. Se você errou uma questão por um vacilo, um detalhe, é só você rever esse conteúdo. E aí você vai rever ele lendo todos os PDFs, assistindo todas as videoaulas novamente? Não. Você vai no seu material anotado, que é o material que vai servir como base para a sua revisão. Quinta dica, e aqui não é só estudar, é resolver. Tá ligado ao que eu falei. Resolver questão não é estudar por questão. Resolver é você estudar baterias. Então, quanto mais questões você resolve de uma determinada banca, você vai conhecer o tipo de comando que a banca traz para cada determinado tipo de conteúdo. Então, resolver, quanto mais questões você resolver daquela determinada banca, mais você vai ficar especializado, digamos assim, naquela banca. Então, resolver mais questões sempre é a quinta dica, principalmente da banca do seu concurso. Ou seja, essa dica aqui ela serve para o pós-edital. Saiu o edital, eu já sei que a banca FGV, o que eu vou fazer diariamente? Resolver questões da banca FGV. Sexta dica, analisar somente o que foi perguntado. Pare de criar situações que não estão na questão. A questão pediu isso, você vai responder isso. A questão pediu aquilo, você não vai responder isso, você vai responder aquilo. Ou seja, você vai interpretar a parte conceitual, introdutória da questão e vai responder apenas o que está sendo pedido na questão. Não crie situações na sua mente. Ah, não, mas tem um doutrinador que falou isso. Não discuta com a questão, apenas resolva. Simplesmente isso. Tem muita gente que peca por saber demais. Exatamente isso, pessoal. Tem gente que já sabe tanto conteúdo aprofundado, que quando ele vê uma questão simples, básica, ele erra porque ele acha que é uma pegadinha. E na verdade é uma questão simples que é só você ir direto ao ponto e respondê-la. Ponto, sem mistério. Sétima dica, confira, né? E também confie na sua análise inicial da questão. Lembra que eu falei aí de não ficar debatendo da questão? Leu a questão, compreendeu? Leu as alternativas, achou que essa é a correta? Marque e pronto. Essa mudança, ficar mudando de questões que você marcou, geralmente induz ao erro. Porque é isso que o elaborador da questão quer. Ele quer que você leia, ache que é a certa, aí você lê outra e você acha também que é a certa e você elimina aquela que você já tinha certeza que era correta. Por isso que muita gente, eu marquei essa aqui, mas na hora de passar pro gabarito eu mudei, porque eu achei que estava errada. Aí quando vem o gabarito, era a questão que você tinha marcado anteriormente, que realmente era a questão que satisfazia ali o comando da questão. Oitava dica, faça um bom uso da tecnologia. É o que eu falei, pessoal, as plataformas de questões. Você tem que ter uma plataforma de questões. Não importa, eu falei aqui 4 plataformas de questões aqui no vídeo, então procure usar uma dessas plataformas. Vai ser de total utilidade para você. Tem plataformas aí que custam R$20 por mês, É menos do que uma assinatura de uma Netflix. Então assine uma plataforma de questões, principalmente para você filtrar questões da sua área do seu concurso. Beleza? Nona dica pare de ter medo de questões. Pare, chega. Tem muita gente que estuda muita teoria, assiste muita videoaula, lê muito PDF, o cara tem todo o repertório conceitual, mas a parte prática, que é resolver questões, ele não faz. Eu conheço pessoas que durante um mês só resolve 150 a 200 questões. Pessoal, durante um mês eu resolvo em média 1.500 questões durante um mês. Ah, Natanael, 1.500 questões, você está exagerando, é muito. É pouco, pessoal. Se você pegar um mês, tem 30 dias. Se você resolver 100 questões por dia, você tem 3.000 questões. Então eu resolvo menos de 50% do que eu deveria estar respondendo de fato. 1.000 questões de um mês é muito pouco, pessoal. É muito pouco. Em 81 dias, para o concurso da PM Pará, quando eu fui aprovado, eu respondi 4.000 questões em 81 dias. E foi pouco. Foi pouco, pessoal. Ainda assim foi pouco. Teve caras que estudaram junto comigo e fizeram 12.000, 10.000, 8.000 questões. Porque quanto mais questões você faz de uma determinada banca, mais você conhece aquela banca. Não tem como você derrotar um inimigo sem o conhecê-lo. Você tem que conhecer para você entender os pontos fracos. E o nosso inimigo, digamos assim, no concurso público é a banca organizadora, porque é ela quem detém o poder de lhe entregar a sua prova, que vai definir se você vai estar entre os aprovados ou os reprovados.
aprovados naquele concurso. Beleza? E a 10ª e última dica é: tenha paciência. O estudo por questões, né, é uma preparação de um projeto. Né? Você vai comprar a plataforma, vai começar a responder aos poucos e você vai errar muito. Quando você começa a responder questões, você vai errar muito. Numa bateria de 100 questões, você vai acertar 20. O início é assim. Seu percentual de erros vai ser gigantesco. Não é como as pessoas pregam aqui no YouTube que o cara já vai começar com 40, 50, 60% de acertos. É mentira. Você vai começar com 10, 15, 20%. Em um ano, meu amigo, você está com 60, 70% de acertos. Isso em um ano respondendo questões diariamente, criando uma rotina de resolver questões. É assim que estuda por questões de fato. Beleza? Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário, que aqui no canal você já sabe. Vamos pra cima, bora estudar!